Para os irmãos que não estão aqui todos os domingos, nós estamos seguindo a carta aos Coríntios há algumas semanas. Hoje nós encerramos o capítulo 4. E para quem pode se lembrar disso, deve perceber que durante todos os domingos no capítulo 4, desde o primeiro capítulo até hoje, Paulo vem sempre confrontando os seus leitores e a todos nós sobre o comportamento da igreja com relação a divisões e a soberba no que diz respeito a alguém pensar que é sábio, considerando a sabedoria humana como sendo alguma coisa. Acredito que hoje é o desfecho desse argumento. Paulo vai largar de lado um pouco esse tema e entrará um pouco mais na vida moral de cada um dos seus irmãos em Corinto. Mas antes que isso aconteça, vai nos trazer aqui algumas instruções finais sobre o assunto. Sobre o que de fato nós necessitamos. Se formos fazer uma avaliação bem apurada, e talvez se formos ouvir a opinião de vários irmãos em diversas igrejas, nós vamos encontrar necessidades apresentadas que não são de fato necessidades reais para a igreja de hoje. Talvez as pessoas se prendam muito em detalhes fúteis, insignificantes, se preocupando com coisas que realmente não representam nada para a nossa edificação espiritual ou para o nosso crescimento espiritual. Mas no texto de hoje, nós vamos apresentar que Paulo também está bem corroborando com isso, sobre 3 necessidades importantíssimas, das quais a igreja, não só naquele contexto de Corinto, mas ainda hoje, precisa de maneira intensa. E a primeira necessidade é a necessidade de exemplo. Essa é uma coisa que não para nunca de chegar ao contexto da igreja. Por isso Paulo se apresenta aos seus irmãos dizendo: eu quero que vocês sejam os meus imitadores. E se eu não estiver por perto, eu mandei Timóteo. Então Timóteo é meu fiel discípulo. Eu posso também parafrasear dizendo: imitem então a Timóteo que está perto de vocês. A segunda necessidade que será apresentada é a necessidade do ensino. Paulo diz: eu não me canso de ensinar constantemente em todas as igrejas. A falta de ensino é que leva à degradação espiritual. É por falta de ensino que as pessoas perdem a visão do céu. A igreja do atual contexto colocou os seus olhos sobre a terra, observa os valores materiais e esqueceram-se completamente do alvo principal, que é a vida eterna. Por mais que nós queiramos produzir, desenvolver bem nessa terra, nós não podemos nos esquecer que temos um alvo acima de todos. E esse alvo é Cristo, e Ele está nas alturas celestiais, para onde todos nós desejamos chegar. E então chegaremos na terceira necessidade de hoje, que é a necessidade de correção. Paulo diz assim: vocês se portaram de maneira tão soberba como se eu não fosse ter convosco. Mas eu irei até aí. E eu quero ver onde está a força dos soberbos. Se está na força da palavra, da sua soberba, ou se realmente tem poder para dizer alguma coisa. É preciso que haja correção, queridos. Porque sem a correção não há uma verdadeira disciplina, não há um verdadeiro crescimento espiritual. Nós precisamos acompanhar esses passos que o texto está nos dizendo. Paulo se apresenta dizendo: é preciso que... Olha, eu poderia dizer uma coisa. Na igreja de hoje, em pleno século 21, nós temos uma grande necessidade e simplesmente posso afirmar, é a necessidade de exemplo. São pessoas que precisam viver um cristianismo muito mais alto do que aquele cristianismo pregado nos microfones. Eu posso estar falando a vocês aqui e posso usar toda a eloquência do mundo, posso usar todo o potencial desse som, desse microfone, mas isso não representa absolutamente nada se vocês não puderem olhar para a minha vida. E é no olhar para a vida das pessoas que tem se transformado cada dia mais a fraqueza do cristianismo. Nós estamos cheios de maus exemplos em todos os nossos contextos. Infelizmente nós também estamos hoje num mundo globalizado, onde nada fica oculto.
Você imagina se no tempo de Cristo tivesse a televisão, a mídia, a internet, para divulgar todas as coisas? Não tinha tudo isso. Mas Jesus pôde dizer para os seus discípulos: o que vocês acham que as pessoas estão falando a meu respeito? O que dizem de mim? E as pessoas apresentaram: falam que tu é profeta, falam que tu é Elias, falam que tu é João Batista, falam que tu é uma série de outros profetas, porque todos eles têm um consenso: é um homem de Deus, é alguém que representa o poder de Deus, que fala em nome de Deus. Nenhum deles falou, diz que tu é caloteiro, que tu dá cheque sem fundo, que tu engana as pessoas. Nenhum deles teve esta opinião, até Jesus perguntar aos seus próprios discípulos: e vocês, o que podem dizer a meu respeito? E um deles levantou-se para dizer: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, em quem temos naturalmente toda a esperança e toda a expectativa. Então, o exemplo é tudo que nós precisamos hoje. Se nós tivéssemos exemplo em todos os contextos da nossa sociedade, não só dentro do cristianismo. Vocês podem imaginar quantas pessoas se apresentaram na nossa sociedade dizendo: olha, eu quero ser o representante de vocês lá fora, no governo, na política, lá no Senado, na Câmara, em qualquer outro lugar. E quando chegam lá, eles não conseguem ser o exemplo que nós precisamos. Nós acreditamos, vamos dizer assim, acreditamos, investimos e dizemos assim: vamos fazer isso. Mas o exemplo fala muito mais alto. Não são as palavras. Quando alguém perguntou para Jesus, uma certa feita, João Batista, que estava preso, condenado à morte, suponho eu que estava deprimido, não foi um dos melhores dias da sua vida. Ele chamou 2 dos seus discípulos e vai dizer assim: olha, estou com uma confusão na minha cabeça. Vai até aquele nazareno que está pregando e batizando, pergunta para ele uma coisa. Diz assim: João, o mestre João mandou perguntar se tu és mesmo aquele que nós esperamos ou devemos esperar outro. E quando chegou lá, eles perguntaram isso para João, perguntaram isso para Jesus, e Jesus não respondeu. Jesus disse assim: fica aqui um pouco, assiste um pouquinho, fica aqui no meio do grupo. E eles ficaram no meio do grupo. Eu acho que Jesus está, vamos dizer, enfatizando uma das suas palavras ditas anteriormente: se eu der testemunho de mim mesmo, meu testemunho não é verdadeiro. Não estou aqui para fazer propaganda a meu respeito, não estou aqui para falar de mim mesmo. Fique aqui e assista. Aí eles observam algumas coisas, vejam o que está acontecendo no meio, e daqui a pouco Jesus se volta para eles e diz assim: ah, vocês ainda estão aí, muito bem, então voltem, vai lá e fale para João o que foi que vocês viram, o que foi que vocês ouviram. E eles chegaram para João para dizer assim: os cegos veem, os surdos ouvem, os paralíticos andam, os leprosos são purificados, e uma poderosa mensagem é pregada a todas aquelas pessoas que estão ouvindo. Jesus tem exemplo para dar. Vocês se lembram quando Jesus terminou o Sermão da Montanha? Ele chegou, o seu último argumento foi as 2 casas edificadas, uma sobre a rocha, outra sobre a areia. Ele disse assim: é todo aquele que ouve as minhas palavras e pratica, é como aquele que constrói uma casa na rocha. E então ela subsiste as tempestades, o vento, a chuva, os rios, mas ela se mantém firme e não é abalada. Aquele que ouve essas palavras e não pratica é semelhante ao homem que constrói a sua casa na areia. E não pode dizer que aqui eu digo eu, não pode dizer que foi uma fatalidade, não pode dizer que foi azar, que foi má sorte, não. A tempestade caiu sobre ambos, os rios transbordaram sobre ambos, a casa dele caiu porque não estava completamente edificada. Jesus confrontou a cada um dos seus ouvintes, mas quando ele terminou de pregar, havia uma observação dos seus ouvintes. Toda a multidão estava maravilhada. Dizia assim: ele prega com autoridade, ele não prega como os fariseus. E você sabe onde está a autoridade de Jesus? A autoridade de Jesus está no exemplo. Ele tinha vida para mostrar. Ele poderia dizer: vocês podem andar. Alguém me convence de pecado? Pode alguém apontar alguma coisa? Não, ninguém poderia apontar. Vocês imaginam o que aconteceu com Gideão, por exemplo, quando ele foi enfrentar aquele grande exército com apenas 300 homens? Vocês se lembram dos pequenos detalhes? Porque Gideão não tinha uma arma poderosíssima, ele não tinha uma bomba, ele só tinha 300 homens para enfrentar mais de 100 mil homens provavelmente. Mas ele deu as diretrizes para o seu povo, com aqueles 300 cântaros na mão,
com as suas 300 buzinas feitas de chifre de carneiro, com as suas 300 tochas acesas. Ele olhou para aquele povo e disse: olha, vocês não se preocupem, nós vamos dividir o grupo em 3 partes. 100 vão para aquele lá, outros 100 vão para aquele outro lado, outros 100 vêm comigo. E aí então nós vamos quebrar juntos os cantos, e vocês só vão observar uma coisa: façam exatamente o que eu fizer. Você se lembra de Jesus falando sobre os fariseus? Jesus disse: faça o que eles mandam fazer, mas não faça o que eles fazem. Nós precisamos de exemplo. O cristianismo de hoje precisa de exemplo. E deixa eu dizer uma coisa para você não pensar que esse exemplo tem que estar apenas no coro pastoral. Claro, sim. Nós, mais do que ninguém, pastores, líderes, obreiros, pregadores, temos que ser o exemplo em todos os sentidos. Mas sabe de uma coisa? O seu colega lá do seu trabalho, da sua faculdade, que não sabe nada de Bíblia, ele não conhece o cristianismo, ele não sabe nada sobre Jesus. Se alguém perguntar para ele alguma coisa sobre a Bíblia, ele vai dizer assim: eu não sei, mas eu conheço um que sabe, porque ele é crente. Você é a Bíblia dele. Mas se alguém perguntar para ele: você acha que é pecado? Um novo convertido perguntar assim: você acha que é pecado um cristão se embriagar? E ele não souber responder, ele vai olhar direto para a sua vida e vai dizer: não, eu acho que não pode fazer isso, porque o meu amigo fulano de tal, ele é crente e ele não faz. Nós precisamos de exemplo. O mundo precisa de exemplo. Lá na sua faculdade, na sua vizinhança, o seu vizinho que jogou o lixo na sua porta, que ligou o som bem alto lá para atrapalhar o seu sono, ou o programa da sua televisão, ele também precisa de exemplo. Exemplo fala mais alto do que as nossas palavras. Paulo pôde dizer aos seus discípulos em Corinto, a igreja que ele mesmo fundou: não estou dizendo isso para envergonhar vocês, não. Estou falando com carinho, estou falando como fala um pai para o seu próprio filho. Vocês podem imitar a minha vida, podem olhar o meu testemunho, podem olhar tudo. Por isso que eu mandei Timóteo. Timóteo é meu filho querido, próximo, e tem toda a intimidade. Então olhe para a vida de Timóteo também. É o exemplo que eu estou dando para vocês. Pergunto: você pode ser um exemplo para o seu colega de trabalho? Pode ser um exemplo para o seu chefe, para o seu subordinado? Pode ser um exemplo para o seu vizinho? E se eu entrar um pouquinho mais dentro da sua casa e perguntar, você pode ser um exemplo para o seu filho? Porque o seu filho não aprende com discurso. O seu filho não aprende com a didática do data show, de um quadro, de uma lousa na parede. Seu filho aprende aquilo que vê. Ou somos exemplos, ou não somos suficientemente capazes de transmitir o Evangelho de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas então Paulo diz uma outra necessidade. Se nós precisamos de exemplo, há outra coisa que nós precisamos muito. Nós precisamos de ensino da palavra. Talvez nós pudéssemos voltar até o texto do capítulo 4, versículo 6 do profeta Oséias. Ele disse: o meu povo perece por falta de conhecimento de Deus. Talvez nós voltássemos ao contexto de Malaquias, onde os sacerdotes foram duramente sentenciados por Deus, porque eles foram irresponsáveis na questão do exemplo e na questão do ensino. Porque o seu ensino não foi genuíno, não foi suficiente para a transformação de vidas. Porque o seu ensino não representava aquilo que eles viviam. Mas a palavra de Deus está nos dizendo hoje que cada um de nós, cada igreja, cada crente, cada pessoa precisa ser instruído à luz da Escritura Sagrada. É para isso que existe a Bíblia, para o nosso ensino, para a nossa edificação. E eu posso dizer uma coisa para vocês: eu poderia usar o culto de domingo para falar coisas sensacionais, para pregar sobre temas mirabolantes, para falar sobre manifestações sobrenaturais, mas essas manifestações sobrenaturais não transformam vidas.
Repetidamente vou falar o fruto do Espírito. Sou pentecostal, gosto de falar em línguas estranhas, gosto de manifestações sobrenaturais, gosto de ver o poder de Deus caindo. Não tem coisa mais impressionante, maravilhosa do que a êxtase espiritual na presença de Deus. Mas amor, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio é característica do fruto do Espírito. E nessas características não tem nenhuma manifestação sobrenatural. Nestas características requer o exemplo, requer atitude, requer responsabilidade, compromisso com a vida cristã que você se apresentou na sociedade para vivê-la. E é esse cristianismo que precisa ser verdadeiramente ensinado ao povo de Deus. Sabe por quê? Porque o ensinamento da palavra de Deus muda completamente o comportamento das pessoas. Você sabia que Saul foi um exemplo uma certa vez? Você sabia que Saul foi um humilde em um certo momento? Você sabia que em algum momento ele foi tão simples, tão sensível à manifestação de Deus, à instrução da palavra? Paulo está dizendo, eu preciso ensinar esses irmãos, inclusive com respeito à soberba, porque muitos deles se tornaram ensoberbecidos. Nós vimos semana passada, no texto anterior, onde Paulo disse assim, por que vocês estão tão impressionados em enaltecer os apóstolos? Deus nos colocou, nós os apóstolos, lá no final da fila, condenados à morte. Somos espetáculo na arena, entre os leões das feras para serem devorados. Qual é a vantagem disso? Paulo também nos disse, você não tem nada que você possua na sua vida, nenhum dom que você não tenha recebido de Deus. Tudo foi Deus que deu, tudo que você tem pessoalmente, seus bens materiais, sua casa, seus filhos, seu emprego, seus negócios, aquilo que Deus tem na sua vida, como Ele te usa, os dons que Ele te deu, tudo veio de Deus. Onde há motivo para soberba, onde há motivo para vanglória, não existe motivo para envaidecimento. Toda glória, toda honra, todo louvor pertence ao único que é digno de honra, de glória, de louvor pelos séculos dos séculos, e Ele se chama Jesus. Não tem outro. 5 estrelas, só existe um. Parece que de vez em quando você assim, olha, convidamos um pregador 5 estrelas. Aí eu digo assim, deve ser Jesus. Porque Jesus é maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Tem outro desse jeito? Não tem, então não tem. 5 estrelas, só Ele. Ele é o único que merece a honra, a glória e o louvor. A igreja DGO está aqui nessa noite junto com a Orquestra Cristã de Brasília para dizer uma única coisa: Jesus Cristo é o único que é digno da honra, da glória, do louvor. Só Ele merece a nossa adoração. É para isso que existe o ensino. É o ensino que nos faz transformados. É o ensino que nos faz conhecer onde estamos errados. Você sabe que até o ensino secular muda uma pessoa. Posso afirmar completamente que uma pessoa de 15 anos, que está no finalzinho do 2º grau, não tem noção do que será quando terminar o 3º grau. As moças não têm noção eu penso, tem tantas ideias, tem tantas coisas. Depois que começa a estudar, começa a aprender, engraçado, como eu pensava tola, como eu pensava isso. Pega um rapaz de 17 anos que está ainda terminando e avalia ele daqui a 5 anos, quando ele terminar a faculdade. Você vai perceber que o ensino mudou completamente o seu comportamento. Então pega um homem sem Deus, pega um homem sem esperança, pega um viciado lá no mundo, pega aquele que simplesmente está vivendo seus próprios destinos e traz a ele o ensinamento da Escritura Sagrada, transforma-lhe a vida, coloca ele nos caminhos do Senhor e pergunta a ele o que ele acha da vida anterior. Ensino é mudança de vida. Ensino transforma caráter. Uma das facetas da nossa personalidade difícil de ser mudada. Mas o ensino da palavra de Deus tem o poder de mudar. Então deixa eu dizer uma coisa para você. A igreja do século 21 precisa de exemplo.
a igreja também precisa de ensino. Nós estamos vivendo numa fase onde a igreja ignorou os ensinamentos da Escritura Sagrada. O cristianismo atual abdicou dos valores mais significativos da vida, como, por exemplo, a oração, a leitura da Bíblia, o culto doméstico, aqueles ensinamentos que você recebeu na infância o tempo todo. Isso não faz mais parte da nossa vida cristã. Crentes não são mais chamados de Bíblia. Nós não somos mais o protótipo de estudantes da Escritura Sagrada. Nós não fazemos mais reuniões familiares onde o culto a Deus é sempre uma prioridade. Não aprendemos mais a cantar. Nós não temos mais nos dedicado a transmitir com fidelidade e inculcar na cabeça dos nossos filhos os ensinamentos da palavra de Deus. Por isso nós sofremos as consequências em todo o nosso país. Muitas pessoas dizem assim: a culpa está no governo, a culpa está no político, o político é corrupto. Não, não é não. Aí, o povo é corrupto. O político roubou uma porção de dinheiro porque tinha na frente dele. Você não tinha na sua frente essa porção de dinheiro, mas você tinha o troco da padaria que você não devolveu. Você tinha a fila que você cortou na hora do almoço. Você tinha um ponto eletrônico lá no seu trabalho que você burlou e deu um jeito de dar um jeitinho não trabalhar. Você tinha um tempo para trabalhar que você deixou de trabalhar e ficou lá navegando na internet, fazendo qualquer outra coisa, menos aquilo que diz respeito à sua obrigação, o trabalho pelo qual você recebe o salário. Isso também é corrupção. E é por isso que há necessidade de ensino. Isso é coisa que se aprende no berço. Isso é algo, nós poderíamos estar aqui falando coisas tão extraordinárias, a igreja está, por que estamos pregando isso no domingo? Nós seguimos série, irmãos, nós seguimos passo a passo, livro a livro, pedacinho por pedacinho, sem pular nenhum texto, não importa o que está na frente, o que está escrito aqui, a Bíblia diz, tudo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Então, nós precisamos de ensino. Ensino que você recebeu na igreja, ensino que você passa para o seu filho, ensino que você consegue compartilhar com o seu colega de trabalho, que está cheio de dúvidas, mas você tem as respostas, e às vezes nem tem ousadia e coragem para responder. Mas o ensino da palavra de Deus pode mudar essa história. Então nós podemos concluir com a terceira necessidade. A necessidade de correção. Seria até uma incoerência. Você tem um exemplo. Você tem ensinamento. Mas continua fazendo tudo errado. Parece que os irmãos em Corinto faziam questão de viver isso. Paulo diz, aqui está o meu exemplo, o exemplo do meu irmão Timóteo. Aqui está o ensino da Escritura Sagrada, cautelosamente, cuidadosamente, minuciosamente, dada em cada uma das igrejas, poderíamos dizer, em cada um dos corações cristãos, mas por uma razão incompreendível. Os erros se repetem, o comportamento é o mesmo. E alguma coisa precisa mudar. E se existe uma coisa que precisa mudar radicalmente, Paulo chamou aqui nesse texto de a soberba. A soberba é no dia que você pensa, por algum motivo, que é melhor do que o seu irmão. Você não é melhor do que o seu irmão porque você estudou mais do que ele. Você não é melhor do que o seu irmão porque você tem mais dinheiro do que ele. Você não é melhor do que o seu irmão porque você é alto e ele é baixo, você é grande e ele é pequeno, você é importante e ele é simples. Você não é melhor do que o seu irmão porque você foi comprado pelo mesmo preço. Ninguém custou uma moeda a mais. Jesus não derramou uma gota de sangue por um e um copo por outro. Não, todos foram comprados pelo mesmo preço. Ninguém é mais importante. Todos somos iguais. Se na nossa lei, que isso diz, é prerrogativa da nossa Constituição, ninguém consegue cumprir isso à risca, mas eu posso afirmar uma coisa para você. Aos olhos de Deus, Ele consegue cumprir à risca.
Porque Deus não faz acepção de pessoas. Isto Ele não faz. E maior erro, ou seja, maior do que um erro cometido, é um erro não corrigido. Os erros precisam ser corrigidos. Todo mundo pode errar. Errar é uma coisa natural do ser humano. Se alguém não errar, não, é até desumano. É uma coisa fora, não existe essa possibilidade. Mas erros precisam ser corrigidos. E é isso que Paulo está dizendo que vai fazer com muita responsabilidade, com muita cautela, com muito valor. Por que que Deus corrigiu a Saul? Nós poderíamos ver, por exemplo, o exemplo dos ninivitas, depois da pregação de Jonas. Se você for ler a história dos ninivitas, vão descobrir que eles eram pessoas muito cruéis. Eram pessoas muito más. Jonas não quis renunciar àquela responsabilidade, não quis fugir da raia, só porque ele estava com preguiça de pregar, ou porque por algum motivo não. Ele não queria mesmo a salvação dos ninivitas, e você vai ver isso em todo o contexto do livro. Ele chega a dizer no final da sua mensagem assim: está vendo, Deus, é por isso que eu não queria vir. Foi por isso que eu fugi para Tarsis, não queria pregar para esse povo, porque eu sabia que a tua misericórdia, que o Senhor é grande demais em misericórdia, o coração do tamanho do mundo, o Senhor ia acabar perdoando essa raça. Eu sabia, por isso que eu não queria vir. Mas você pode imaginar o que aconteceu depois daqueles 3 dias de pregação daquele profeta, mesmo contra a sua vontade, pregando com poder a palavra de Deus. Todos eles se converteram, todos eles se arrependeram, e todos eles jejuaram, todos eles se vestiram de saco e de cinza, e houve uma ordem do rei: até os animais têm que jejuar. Você pode imaginar o poder da palavra de Deus? A correção. Você recebe essa instrução desde os momentos quando você precisa corrigir o seu filho. Se você quiser criar um delinquente, se você quiser criar um filho problemático, se você quiser ver o preso fazendo as piores atrocidades, então cria-o sem nenhuma correção. Deixa ele fazer o que quiser, deixa ele dar birra, bater a cabeça no chão, deixa ele bater em você, deixa ele jogar a coisa, quebrar o que ele quiser, deixa ele fazer todas as asneiras que tiver vontade, e fique sempre achando ele bonitinho, dizendo: meu bichinho, meu filhinho, não faça isso, eu te amo, criatura, não faz isso com o papaizinho, não faz isso com a mamãezinha, deixa ele fazer o que ele quiser. Ele vai bater em você, ele vai ser preso, ele vai ser um delinquente, ele vai ser anormal, ele vai ser fora do contexto da sociedade. Sabe por quê? Porque ele não foi corrigido. Ele precisa ser corrigido, ele precisa ser disciplinado, ele precisa ele ser imposta a responsabilidade, para ele saber que existe consequência no erro, que o mundo não é dele, que o mundo não gira em torno dele, que ele não tem direito de tudo que ele quer, que ele tem que ter limites para todas as coisas. Essa correção pode fazer dele um homem de vergonha. Então Paulo disse assim: eu vou aí. Vocês vão perceber no contexto das cartas, principalmente das cartas aos Coríntios, que os coríntios ainda tripudiavam do apóstolo Paulo, dizendo que ele era muito bom nas letras, mas na palavra ele era meio fraco. Talvez porque ele não fosse um pregador eloquente, daquele sensacionalista que fazia a coisa estremecer. Talvez porque quando ele pregava ele demorava muito tempo e o Eutico caiu da janela e morreu. Também um sermão daquele, madrugada o cara ainda está pregando. Mas também ninguém tinha o poder de ir lá e ressuscitá-lo. Mas Paulo foi lá e disse: volta à vida dele. E ele voltou. Paulo agora quer saber uma coisa: quando eu for ter convosco, eu quero saber onde está o poder desses soberbos. Quero saber se eles têm autoridade espiritual, se eles têm poder mesmo. Porque as coisas não se resumem só nas palavras. Precisa ter o poder de Deus na sua vida. E eu vou aí. Disse Paulo: eu vou aí ter convosco. E o que vocês querem que eu leve? Levo uma vara de açoite? Levo a disciplina? Levo uma palavra mansa, branda? Qualquer uma que você quiser. Mas de uma coisa você não escapa: vai ser corrigido.
Porque João falou assim: filhinhos, com todo carinho, com todo amor, não peque. Filhinhos, meus filhinhos, entenda uma coisa: se você disser que ama a Deus e aborrece o seu irmão, você é mentiroso, não tem verdade na sua vida. Com a mesma brandura, chamou você de mentiroso descarado. Correção é necessária para que haja cura espiritual. Nós falamos tanto em curas divinas, e é tão lindo, é tão bom quando Deus faz levantar um paralítico. Mas eu sempre me lembro do sermão de Jesus dizendo assim: olha, se você tiver que entrar no céu com uma perna só, ainda é melhor que ir para o inferno. Se você for só com um olho e Deus, mas chegar no céu, glória a Deus, é melhor do que ter os dois enxergando bem bonitinho e ir para o inferno. Então correção cura a alma. Correção pode transformar a sua vida e te dar o privilégio de ganhar o céu, a vida eterna em Cristo Jesus. E então eu encerro dizendo: os crentes devem se espelhar em pessoas que refletem o caráter de Cristo e assim servirem de modelo a outros crentes. A igreja cristã deve primar e valorizar o ensino das Escrituras, sabendo que isso consiste na capacitação para servir adequadamente ao seu Senhor. E os salvos devem exercer disciplina bíblica, se submeter a ela sem se esquecer, contudo, que ela deve ser feita não apenas com firmeza, mas também com amor. Que o Senhor nosso Deus supra a nossa necessidade de exemplo, de ensino e de correção. E eu vou, antes de devolver a nossa bela orquestra, eu quero só fazer uma pergunta. Alguém nessa noite, nesse recinto, deseja entregar sua vida para Jesus e se tornar um crente em Cristo Jesus? Se você estiver aí hoje com essa necessidade, basta você fazer um sinal com a mão, levantar a mão. No lugar onde você está, nós vamos orar juntos. E você vai ter a oportunidade de conhecer de perto o Senhor dos Senhores. Aquele que tem o poder de curar verdadeiramente.